parte do nosso mini treinamento que está voltada para a administração. Eu vou dizer, talvez por causa da experiência com a engenharia geotécnica, que eu nunca não tive formação nem curso na parte administrativa. Então eu fiz sempre na vivência do relacionamento. E tenho a empresa, né, já há 35 anos. E essa experiência que eu estou passando aqui. E depois de estudar a vida espiritual, depois de ter consciência do meu novo nascimento, que foi aos 19 anos, e de que esses 5, 6 últimos anos, a minha experiência espiritual se desenvolveu muito, e até então foi a temática, né? Hoje eu vejo como se configurou o desenvolvimento da parte administrativa, onde que eu errei muito, e ainda erro, né? E onde a gente cresce. Porque a gente cresce com os erros, a gente não cresce com o acerto. O acerto você já sabe, então não acrescenta nada. Mas quando você erra, você com erro você tem a oportunidade de aprender e crescer. Para mim, o sistema do cristianismo que Deus fez com a criatura, até chegar a seu filho não Jesus Cristo, nós que a gente vem do pó da terra, da carne, do Adão e Eva, Jesus Cristo veio do Espírito Santo. Então nós nascemos mortos em delitos e pecados. Bom, eu nasci há 19 anos e logo depois, eu estava no segundo ano de engenharia e logo depois eu montei a empresa e passado algum ano fui empregado por alguns anos, depois eu montei a empresa, por razões que não é o caso. E de lá eu comecei esse amadurecimento espiritual. Eu aprendi a parte temática de engenharia, vivia isso. Estávamos montando laboratório, desenvolvemos laboratório, porque nós começamos do zero. Por que eu estou falando tudo isso? Para que vocês entendam aí o empreendedorismo geotécnico, cristão verdadeiro e produtivista. E fui orientado sempre pelo Espírito Santo, né? Aí nós criamos o sistema Dynamis, e eu nunca queria pagar, nunca gostei de pagar, de ter empregado, não gostei de pagar por tempo. Eu hoje entendo muito bem. A Bíblia fala que a gente tem que dar resultados. E o resultado, no plano vertical, é a edificação de Cristo em nós. Mas nós vivemos, né, na carne, plano natural, plano do homem. E o plano do homem, o mundo, ele está totalmente contaminado, né? A Bíblia fala que o mundo jaz no maligno. Então, ele está morto, né? Jaz no maligno. Que o mundo é de trevas. Trevas são espirituais, né? Então, o ser humano é ávido por dinheiro e por poder e por prazeres. É hedonista, tudo para ele, né? E o cristão verdadeiro não. É tudo para servir aos outros. Dentro desse sistema, eu queria e sempre dei condição para os outros administrarem. Um outro conceito também que era para administrar segundo o fundamento que a da mordomia. E eu era imaturo espiritualmente, então eu delegava a administração até poucos meses atrás, um mês atrás, eu delegava às pessoas. Então eu abria tudo, né? Todos os conhecimentos da empresa, de precificação de custo, de lucro, dinheiro no banco, parte de contabilidade. E sempre tinha a imaturidade que essas pessoas, por serem boas, vamos dizer assim, familiares muitas vezes, elas fossem conduzir as coisas como se fosse delas, né? Mas isso não acontece. Eu descobri que apenas 5% das pessoas são cristãs verdadeiras
Então, as pessoas trabalham pro hedonismo, pro eu, meu. Elas não trabalham para servir os outros. Elas trabalham para se servir dos outros, né? Um garçom, ele trabalha ali só servindo. E quem senta numa mesa quer ser servido. Então, o mundo é aquele que está sentado na mesa. E o garçom, é o cristão verdadeiro. Ele serve. A alegria dele está em bem servir ao outro. O garçom é uma minoria. Mas aqueles que sentam na mesa de um bar, de um restaurante, é a maioria. E é isso que acontece na administração. Eu estou aprendendo as duras penas pessoas que olham para o dinheiro e elas não entendem que aquele dinheiro não é delas, é do outro. Ou, melhor ainda, meu dinheiro não é meu, é de Deus. Deus simplesmente me deu dinheiro, me deu uma casa, me deu um corpo, me deu um carro. Ele me deu para eu administrar. E eu administrava achando que o outro pensava igual a mim. Mas não. Em todos os relacionamentos eu errei muito e erro, porque o outro não é um cristão verdadeiro. E quando o outro não é um cristão verdadeiro, ele não vai administrar o relacionamento e tudo que está ligado ao relacionamento como se fosse dele. Porque ele fala, isso aqui não é meu. Então ele não quer servir o outro. Então eu, como engenheiro, Deus me deu esse dom, me formei, dei aula no Mackenzie, montei uma empresa, mas tudo dirigido pelo Pai Celestial, para servir aos outros, não é para eu ter benefícios. Os benefícios que o Pai que vai me dar. Mas isso é para quem tem uma vida cristã verdadeira. E hoje eu digo que espiritualmente eu tenho uns 16 anos, 15 anos na vida espiritual. Todo mundo sabe que eu tenho bem mais do que isso, né? Acabei de fazer 69 anos. Então, eu vou dar um exemplo. Então, um dia, uma pessoa que juntou um pouco de dinheirinho, né, se endividou para fazer uma viagem. Uma viagem que ela não podia pagar. Por quê? Para o prazer dela. A pessoa não tem dinheiro e faz uma viagem. Ou compra um carro, se endivida, compra uma casa, se endivida. Mas ela foi dirigida por Deus para fazer aquela viagem, para comprar aquela casa, ou até para aquele casamento. Não. Ela fez por vontade dela. Então, senhores, o que eu posso dizer aqui com toda certeza, que eu administrei a Dinamis sempre sendo um cristão verdadeiro. Só que eu era ingênuo espiritualmente. E hoje não. E eu percebo, de um dia para o outro, eu percebo a malandragem das pessoas com lidar com as coisas que a gente deu oportunidade para elas administrarem. Então, elas administram procurando tirar algum proveito daquilo. É como se fosse o garçom, ele pega um prato, ele vai servir um prato, então ele vê aquele prato com vontade de comer o prato, então ele tira um pedaço do bife, ele pega a batata frita e come. Então, ele não tem o prazer de levar aquilo lá, né, e servir o outro. Não, ele vê aquilo lá e fala, bom, mas eu queria comer isso, né? Então ele pega para ele. Isso não é o cristão. Não é o cristão. O cristão é aquele que serve. Serve e quer ver o outro feliz por ter servido. Por exemplo, eu tenho um cliente, todos os clientes nossos, eu tratei assim, sempre achando que o negócio dele era o meu negócio. E que eu queria que ele ganhasse dinheiro. E é triste ver como as pessoas tratam as coisas. Eu pedi para fazer umas pesquisas de preço e descobri nessa, né, nessa madrugada, ou desconfio pelo menos, não vou falar que eu descobri porque eu não tenho prova, que
a gente pede para fazer uma pesquisa, uma equalização de preço, a pessoa faz, uma viciada. E é muito triste, porque você ama a pessoa, você quer que a pessoa prospere. Nós fomentamos o empreendedor Jotec e a pessoa quer só tirar vantagem. Mas assim é a sociedade. A Academia Dinamis não treina isso. Por isso que não vai ter milhares de pessoas atrás da gente. Bom, acabou a segunda parte do nosso mini treinamento. Hoje não passei nem os slides. Vou para a terceira parte aqui, que por sinal é a melhor, né? Como sempre eu falo, que é a parte onde que a gente fala do estudo da vida espiritual, né? Então, vamos interromper.